Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu louvo a Deus por ter chegado a este lugar, para juntos cultuarmos e recebermos do Senhor nesta casa. Estou aqui com o meu esposo, que é um dos meus pastores, pastor Nélio, meus 2 filhos, que já fomos apresentados. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Paulo, que o Senhor colocou neste lugar, pela vida do nosso evangelista, irmão Sérgio, e todos os obreiros desta casa. Queridos, abra comigo o livro dos 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 4. E os irmãos vão comigo para o versículo 32, 33 e 34. Glória a Jesus. Deus é grande e já deu tudo certo. Você crê nisso? Que diz o seguinte, glória. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois, voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Continue comigo no versículo 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu menino. Versículo 37. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Meus irmãos, um texto muito conhecido por nós, mas nós iremos ver que no trajeto de uma promessa em direção a uma casa, há processos que chegam de formas inesperadas, quando aquela casa ela tem uma promessa a se viver. E nós iremos ver que Eliseu está indo a Sunem. Deus vai apresentar a Eliseu, a sunamita e ao seu esposo, e vice-versa. Porque Deus tem seus caminhos, e Deus é Deus que quando Ele quer, Ele lhe apresenta pessoas e apresenta pessoas a você. E nós sabemos que ela começa a observar aquele homem de Deus, e Deus toca no coração dela para que ela faça algo pelo profeta. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele é Deus que Ele visita a mente e visita o coração. E ela sente um desejo, conversa com seu esposo e faz um quarto junto ao muro. Porque Deus é Deus que sabia da necessidade de Eliseu quando ele subia a Sunem. Eliseu subia a Sunem
no seu ministério para fazer o que o Senhor lhe ordenara. E todas as vezes que eu sou direcionada a fazer o que Deus me ordena, consequentemente, Deus é Deus que cuida de todas as coisas. E nós veremos que ela vai colocar no seu coração de fazer um quarto junto ao muro e de colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Porque quem está indo a Sunem também vai ter um descanso. O profeta que está indo a Sunem vai ter pão na mesa. Eliseu que está indo a Sunem tem uma cadeira para ele sentar, aleluia. E tem um candeeiro que é a luz na direção daquilo que Deus está fazendo. Então, Eliseu vai se sentir sensibilizado, vai conversar com Geazi, e ele ali vai liberar uma palavra profética sobre a vida daquela mulher. Porque ele fica sabendo que naquela casa não houve filho. Naquela casa não tinha chegado ainda uma criança. E Sunamita vai receber esta promessa de que ela abraçaria um filho. Só que Sunamita não pediu oração ao profeta por um filho. Mas tem coisas que você nem orou, mas Deus resolveu dar. Porque Deus dá a quem quer, como quer, da forma que Ele quer. E entra milagre na casa de quem Ele quer. Oh, glória! E nós veremos que no tempo determinado, Sunamita vai abraçar esse filho. A criança começa a crescer. A promessa está se materializando dentro daquela casa. Porque promessa de Deus, irmãos, se materializa na nossa vida. Promessa de Deus se materializa dentro da nossa casa quando Deus fala. Promessa de Deus, ela é cumprida na íntegra. Quando Deus libera algo sobre a casa de alguém. Essa promessa está crescendo, que é o menino. Só que o menino estará com o seu pai e os segadores. E a Bíblia vai dizer que ele tem uma dor de cabeça. E desta dor de cabeça, ele é levado para sua mãe. E o mesmo texto, no versículo 20, vai dizer que ele morre sobre o joelho de Sunamita. Deus deu, cresceu, está se desenvolvendo, só que agora vai acontecer algo no meio dessa promessa. A morte agora e uma dor vai levar este menino. E ali Sunamita não vai entender o que está acontecendo. Consequentemente, Eliseu, Geazi. E a palavra vai dizer que aquela promessa, que aquele menino, ele morre no joelho de Sunamita. E coisa triste, é crente que está vivendo uma promessa de Deus, vê a promessa morrer no seu joelho. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que aquilo que morre no joelho tem como ressuscitar no poder da oração. Oh, glória! Aquilo que você vê se acabar no seu joelho, tem como Deus chegar, virar a página, soprar vento de vida dentro da sua casa e o que morreu no joelho ressuscitar no quarto de oração. Porque, irmão, onde tem oração tem vitória. Onde tem oração tem milagre. Onde tem oração tem testemunho e tem coisa grande a se contar da parte de Deus. Se tem uma coisa que traz o possível dentro do impossível em vida de crente, é oração. E nós veremos aqui o menino morrer no joelho dela. E a Bíblia vai dizer que ela não conta para o seu esposo.
Ela não sai desesperada divulgando. Ela não procura ninguém para expor o que está acontecendo dentro da casa dela. Porque eu entendo que tem situações que é processo seu, da sua casa e Deus. E nós veremos no texto, quando ela pede ao seu esposo, que ele manda um moço, que ele manda uma jumenta, e que ela vai de encontro ao homem de Deus. Ela se encontra com Geazi. E Geazi vai fazer perguntas pessoais. Geazi vai fazer perguntas sobre a casa dela. Geazi vai fazer uma pergunta sobre o que morreu no joelho dela. E a sunamita, ela não vai expor, irmão, para Geazi. Porque tem pessoas que no processo de promessa de Deus na sua vida, não tem estrutura para ouvir acerca de algumas coisas que acontecem na sua vida e dentro da sua casa. Geazi, pastor, ele não tem estrutura de Eliseu. E para ouvir algumas coisas acerca de processo da sua vida e da sua casa, precisa ter estrutura semelhante à sua. Ora, irmão, que estrutura é essa? De pegar o que morreu, levar para o quarto e ir pedir direcionamento a Deus. Que estrutura é essa que toma conta dessa irmã de não enterrar mesmo morto? Porque ela sabe que quem liberou vida tinha poder também para liberar novamente, se ele quisesse. E quando Geazi pergunta se está bem o filho, se está bem o marido, se está bem ela mesma, ela diz que está bem. Porque sunamita entende que Geazi não tem estrutura para ouvir o que está acontecendo. Sunamita precisa de um direcionamento de Deus, não de expor a casa dela para alguém que não tem estrutura de ouvir o que está acontecendo. E o texto vai nos dizer que quando ela se aproxima de Eliseu, a Bíblia diz que Geazi chega junto, mas Eliseu manda que ele a deixe, porque Deus não revelou o que estava acontecendo. E aí eu entendo que nem tudo Deus revela no meio do processo. Nem tudo Deus expõe. Nem tudo o profeta vai saber. A própria sunamita não sabe o que está acontecendo. E Eliseu, ele se dirige a Geazi para entregar o seu bordão. E Geazi ir lá e colocar sobre o rosto do menino. E Geazi vai usando o bordão de Eliseu. E aí eu entro para deixar algo para a nossa vida. Não terceirize o seu bordão. Não terceirize aquilo que Deus lhe deu e que é seu. Bordão de Eliseu só funciona na mão de Eliseu. Geazi não tem estrutura de fazer o que é para fazer com um bordão que não é dele. A Bíblia vai dizer que ele coloca, faz do jeito que Eliseu manda. Volta para Eliseu e diz: o menino não despertou. E aí, Eliseu resolve ele mesmo ir. E é os versículos que nós lemos aqui. Quando Eliseu chega naquele quarto, irmão, Eliseu não vai utilizar o bordão primeiro. Porque não adianta ferramenta sem oração. Não adianta dom sem oração. E Eliseu entende que quando entra no quarto, ele precisa primeiro, antes do bordão, orar.
Eliseu entendia que bordão sem oração não adianta. Passear no quarto sem oração não ia adiantar. E nós iremos ver no texto que ele fecha a porta, porque tem coisas que é para a sua intimidade de Deus. Ele fecha a porta e ele ora ao Senhor. Porque você pode ter tudo propício, mas se não tiver oração, nada pode acontecer. Pode vir ajuda, pode ter estratégia, pode ter pessoas, pode ter o dinheiro, pode ter a influência. Mas se não tiver na frente a oração, tudo pode dar errado. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: a oração está à frente do bordão. A oração está à frente da estratégia, da ferramenta. Coloca a oração dentro do quarto e tu verás milagre acontecer naquilo que morreu no joelho. Quantos de nós temos processos mortos? Carregamos mortos no joelho. Situações acabadas no meio da nossa família. Processos que a gente olha e não tem como mais ter vida. Quantos de nós estamos aqui, mas orando por alguém lá, que está morto, que não tem vida? Quantos de nós carregamos a nossa família, um parente, uma situação que você orou e no joelho mesmo morreu? Mas Deus está nos dizendo nesta noite: ora que eu dou vida novamente. Ora antes do bordão, ora. Antes da ferramenta, ora. Antes da influência, ora. Antes da ajuda, ora. Geazi entra, irmão, com o bordão de Eliseu e usa o bordão, mas não usa a oração. Geazi entra com o bordão de Eliseu, usa a ferramenta, mas não usa a oração. Mas Eliseu sabia que não adiantava colocar o bordão sobre o menino sem colocar a oração diante do menino. E aqui eu entendo que a oração pode tudo. E o bordão sem oração não pode nada. Oração pode tudo, mas influência sem oração vai dar em nada. Oração pode tudo, mas não adianta estar de posse de ferramenta, porque ela não vai poder nada. E a mesma casa que está vivendo uma promessa, agora é casa do luto. Agora é uma casa que está na prova. Agora é uma casa que Sunamita não entende o que está acontecendo. Tem coisa que chega dentro da sua casa que você vai dizer: Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui, Senhor? Que vento é esse? Tu falaste e foi tudo de água abaixo. Tu dissesse que era vida e eu estou vendo o negócio morrer. Só que Eliseu disse: Deus não me revelou. Deus não revelou a Sunamita. Mas o Deus que operou um milagre dentro daquela casa, que deu testemunho naquela casa, é o Deus que está entregando agora o segundo testemunho. Porque casa que tem oração também é casa que conta testemunho. Ela vai dizer: pedi eu algum filho ao meu Senhor? Por que eu estou passando isso? Se nem pedi, eu pedi. Por que eu entrei numa situação dessa? Se nem pedi por isso, eu pedi.
E eu vejo uma estrutura de Deus sobre a vida daquela mulher dentro daquela casa. Porque nem para o esposo ela foi expor. Porque tem processo, que é você e Deus e mais ninguém. Tem coisa que você vai abrir até para casa, Deus chega e diz, não fala. Tem coisa que você vai expor na mesa, Deus chega e diz, não exponha, guarda. Porque eles não vão entender o processo que a tua casa acabou de entrar. Mas o Deus que colocou a casa no processo é o Deus que dá um grande testemunho no meio do processo. O Deus que colocou agora a casa sem entender nada do que estava acontecendo é o Deus que vai trazer a normalidade de volta para casa. Você crê nesta noite? Levante a sua mão para cima se você crê nesta noite que a normalidade vai voltar para dentro de casa. A normalidade vai voltar para dentro da tua casa. Deus é Deus que nesta noite Ele diz para nós, eu estou colocando tudo no seu devido lugar. A normalidade vai voltar porque alguém entrou dentro do quarto para orar. Vai ter vida na casa. Vai ter vida e alegria na casa. Porque alguém está orando dentro do quarto. E eu sou Deus que respondo no oculto do quarto o que morreu no joelho de alguém da casa. Olha a alegria voltando para dentro da tua casa. Deus está dizendo, vai voltar tudo para o seu devido lugar. Pedi eu algum filho ao meu Senhor. Ela está dizendo, Deus, o que é que está acontecendo? Eu nem pedi para entrar num negócio deste. O que é que está acontecendo, Deus? Como é que eu estou vendo crescer e de repente morre? Mas o céu está aqui e está te dizendo, eu estou repreendendo o espírito da morte dentro do quarto. Eu vou dar vida ao que morreu na tua intimidade, porque sou Deus que respondo a crente que tem um quarto comigo na casa. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em oculto. Não precisa expor que tem algo na casa morto. Não precisa colocar na rede social que tu estás numa guerra travada e o luto chegou. Ele está dizendo, quem tem quarto tem testemunho para receber. O segredo é ter quarto de oração. A Bíblia diz que ele ora. Depois que Eliseu ora, Deus dá estratégia. Irmão, eu vinha pensando, meus pastores, Jesus dá uma ciência que às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, que negócio é esse? Às vezes Jesus dá uns direcionamentos. Mas eu quero lhe dizer esta noite, faça tudo o que Ele lhe mandar. Depois que ele ora, Deus vai dar estratégia depois dessa oração. E o que é? Ele vai subir em cima, se deitar. Ele vai colocar os sentidos dele na direção dos sentidos do menino. Meus irmãos, tem coisas que Deus vai lhe direcionar depois da oração.
Antes de você orar, você não sabe nem o que fazer. Depois que ora, papai chega e diz: faz isso e isso. Vai por ali. Levanta um jejum. Entra numa campanha nesse quarto. A estratégia que Eliseu vai ter depois da oração, colocar os sentidos dele na direção dos sentidos do menino. Ele deitou sobre o menino, colocou a boca sobre a boca do menino, os olhos dele sobre os olhos do menino, a mão dele sobre os olhos do menino. Parece que eu estou vendo ele dizendo: Deus, o que está em mim, passa para o menino. E nós veremos no texto que depois que Deus direciona isso, ele agora vai andar naquela casa de uma parte para outra. Tem situações, irmão, que Deus vai lhe direcionar a fazer depois de momento de oração dentro de casa, dentro do quarto. E ele caminha de uma parte para outra. E sobe novamente, se estende sobre ele. E aí o menino vai espirrar. Mas antes desse espirro, a carne do menino começou a aquecer. Porque Deus é Deus de sinais. Tu crê nesse negócio? Que quer me avassar. Tu crê nestes negócios que Deus é Deus de sinais e resposta de oração? Antes do menino espirrar, a carne do menino aquece. Deus começa a dar o sinal ao profeta dentro do quarto depois da oração. E agora ele vai fazer novamente. E pela segunda vez agora, Deus vai dar o segundo sinal. O menino vai espirrar 7 vezes. Deus dá um sinal perfeito. Depois deste espirro, o menino vai abrir os olhos. E eu quero lhe dizer com esta palavra que tem sinal de Deus dentro de casa. Haverá sinal de Deus dentro da tua casa. Tem sinal de Deus chegando no quarto de oração. O Deus que ele toca e lhe direciona é o Deus que dentro do direcionamento ele lhe dá sinais naquilo que você orou. E a palavra vai dizer que ele chama Geazi e entrega o menino com vida. Na mão, novamente, da sunamita. Os irmãos, vejam que sai tudo do lugar. Mas depois da oração, tudo volta para o seu devido lugar. Depois da oração, depois das estratégias que é Deus que dá, sunamita, ela vai pegar agora o menino vivo. O mesmo menino que ela viu morrer no joelho. É o menino que ela agora irá contemplar ele reviver dentro de casa. Morreu dentro de casa, vai recebida de novo dentro de casa. Vai receber fôlego de novo dentro de casa. Morreu dentro de casa, o processo estava no oculto, ela não expôs a casa. E no oculto, Deus deu vitória à casa. A notícia não chegou a se espalhar em Sunem. E aí eu entendo que tem coisas da nossa casa, meus irmãos, que é entre nós e Deus. Tem coisas na nossa família que é entre nós e Deus. Tem processos dentro da nossa casa que é entre nós e Deus. E que será resolvido pelo poder da oração.
E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer esta noite: entra mais neste quarto. Apresenta mais o que morreu. Crê novamente na casa. Ora novamente sobre o que se acabou no teu joelho. Crê de novo no que saiu do controle, que irá voltar para o controle. Acredita novamente no poder da oração, que traz a restauração e a normalidade novamente para dentro da tua casa. Sunamita, irmãos, é uma mulher que ela recebeu direção de Deus. E eu entendo que tem processos, tem uns de repente que chega, que eu preciso parar, orar, para poder agir. E isto aí é uma estrutura que só o Senhor que nos deu, que morreu, nos dá. Estrutura para carregar para o quarto de oração aquilo que morreu na nossa casa, na nossa família. Casamento está por um fio, leva esse casamento para o quarto. Esse filho está dando trabalho, leva para o quarto. Tudo saiu da sua normalidade. É hora de você levar para o quarto do secreto e não expor diante do povo. Leva para o quarto. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: traga para o quarto. Antes de você expor, leve para o quarto. Antes de você dividir em Sunem, leve para o quarto. Antes de você dar o veredito final e enterrar, leve para o quarto. Ela não enterra, ela levou para o quarto. Ela não dá por acabado, ela levou para o quarto. Ela não divulga o luto da casa, ela levou para o quarto. Ela não expõe a família, ela levou para o quarto. E Deus nos trouxe aqui, mulheres de Deus, para recebermos uma instrução que no quarto da oração, até o que morreu, Deus pode dar vida novamente. Deus nos trouxe aqui, neste culto com a família, para nos dizer: esta família, ainda que morra, se tu levar para o quarto da oração, eu coloco tudo no lugar novamente dentro da tua casa. Deme camaia súbria. Rabaia comando revasse. Dei come o caminhar a chúria. Você crê que Ele está tirando o espírito da morte no meio da nossa família? Você acredita nisto nesta noite? Você crê que há um vento de vida entrando dentro da nossa casa nesta noite? Você crê que há uma resposta de oração de caminho à tua casa nesta noite? Ei, Sunamita, tem resposta para o que morreu no joelho. Eliseu, eu sou Deus que respondo oração. Deus aqui, irmão, vai dar resposta, Sunamita, dentro da sua casa, sua família, como Deus aqui vai dar resposta ao profeta. Como Deus aqui vai dar resposta a quem Deus mesmo usou. Como Deus aqui vai dar resposta a ambos. E foi revelado antes? Não. Porque o próprio profeta disse: deixe ela, porque Deus não me revelou. Eu entendo que nem tudo Deus vai mostrar. Nem tudo Deus vai evidenciar. Tem guerras travadas que vai ser no secreto. Tem batalhas que vai ser no oculto.
É você, o que morreu na casa e o quarto. É você, o que se acabou na casa e a oração. Mas quem tinha prometido o menino foi Deus. E quando Deus promete algo, irmão, para dentro da casa de alguém, este mesmo Deus, ele se responsabiliza. Porque Deus não é irresponsável. Quando o Senhor diz que vai chegar, que vai ter vida na casa, vai ter alegria na casa, vai ter correr na casa, pode aguardar porque haverá. Mas nestes intempéries que nós passamos, é Deus nos dando novamente testemunhos maiores, experiência. E aqui eu encerro lhe dizendo, eu não sei o que você trouxe morto hoje no joelho. Imagine Sunamita olhando para aquele menino dizendo, Deus, quem me deu foi o Senhor. E está se acabando o que tu me deu. E ela vê se acabar, e ela vê morrer. E ter estrutura. Receba estrutura do Senhor aí. Receba a graça de Deus no caos. Sem desequilibrar. Sem desestruturar. Porque o diabo quer isso. No caos. O desestruturar. O arrancar de cabelo. O pânico, o grito. O desespero. Mas quem deu foi Deus. E quando Deus dá, Ele se responsabiliza naquilo que Ele lhe entregou e fez dentro da sua casa. Te prepara esta noite que tem testemunho chegando para dentro da tua casa. Te prepara esta noite para a surpresa de Deus entrar dentro da tua casa e tu vê aquilo que estava se acabando. De repente, um novo testemunho dentro de casa. Um novo testemunho dentro de casa. Um novo testemunho dentro da tua casa. Levanta a mão para receber. Um testemunho e o endereço é a tua casa. Deus não erra GPS e nem endereço. Ele está dizendo, Sunamita, te prepara para contar mais um testemunho. Eliseu, te prepara para eu evidenciar, para confirmar, mais ainda o que eu uso a tua boca. Te prepara, porque sou Deus que respondo oração. Diga comigo, queridos, está feito. Não, diga mais forte, diga está feito. Tem testemunho chegando dentro da sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.